Saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é uma honra estar aqui com os irmãos para cultuar o nosso Deus e tendo esse privilégio e responsabilidade de pregar a palavra. Mas nós louvamos a Deus, porque nós vamos confiados no nosso Deus. Irmãos, antes de abrir o texto bíblico, eu queria agradecer as orações da igreja pelo nosso pequeno Elias, e nós cremos que o Senhor é o Deus do Elias, né? O significado do nome dele carrega: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus do nosso Elias. Ele tem ouvido as orações, né? E na sua forma de trabalhar, ele tem conduzido todas as coisas. Eu topei pregar, o Elias ainda não tinha voltado ao UTI, mas foi assim, desde que eu cheguei aqui eu preguei, essa vai ser a terceira vez a palavra, e todas as vezes que eu topei pregar, ele estava numa melhora, e um pouco antes de pregar ele teve piora. E o tema do sermão é interessante, eu já adianto para vocês, é vencendo o desânimo na vida cristã. Está aí na liturgia de vocês, eu creio que Deus quer que eu aprenda algo também junto com vocês. Então, convido todos a abrirem as Escrituras na Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, farei a leitura do verso 1 ao verso 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Farei a leitura, peço que os irmãos prestem bastante atenção e acompanhem a leitura. Diz assim, palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos pela Tua palavra, Pai. Te louvamos pelo texto santo, pela Tua palavra, Pai, que é perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, ó Pai, como eu, como nós. Rogamos que o Senhor derrame a Tua graça, abra os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente para compreender essas verdades e aplicar a nossa vida e colocar em prática, Pai. Sê conosco, sê com esse miserável pecador que ora ao Senhor. Preciso da Tua graça, Pai. Preciso da unção do alto, assim como os meus irmãos. Rogamos, ó Deus, tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, chegaram as Olimpíadas de 2024. E os Jogos Olímpicos, irmãos, independentemente de onde está acontecendo e de cerimônias de abertura que muitas vezes nos irritam um pouco ou nos traz um pesar no coração, são, junto com a Copa do Mundo de futebol, certamente o maior ou os maiores eventos esportivos de todo o mundo. É um tipo de evento que mexe com o mundo, mexe com as transmissões, as pessoas param para assistir. E é interessante, irmãos, que dentro dos Jogos Olímpicos e da história dos Jogos Olímpicos, que tiveram sua inauguração da maneira que nós conhecemos hoje, no ano de 1896, ininterruptamente tem uma prova que é clássica, muito conhecida, que é a chamada maratona. A maratona faz parte das Olimpíadas desde sempre, desde que se conhece a Olimpíada como Olimpíada nos moldes que conhecemos hoje. E é uma prova muito interessante, irmãos. A maratona ela consiste numa corrida de longa distância, com essa distância sendo de 42 quilômetros. Alguém aqui já correu uma maratona? Talvez alguns a corrida da Nestlé, né, de 10, 5 quilômetros, mas uma maratona, talvez tenha alguém que tenha corrido, e é difícil, não é verdade? É necessário, para que se corra uma maratona, você
observar algumas instruções. Não é qualquer um que pega as suas coisas, bota um tênis no pé e vai correr uma maratona. É necessário observar instruções preciosas. Por exemplo, para você correr uma maratona, você precisa utilizar roupas leves. Vocês já viram os maratonistas correndo? São roupas leves. Hoje em dia, com a tecnologia, os tecidos nem absorvem direito o suor, para que não fique pesado, porque faz diferença uma roupa leve para você correr uma maratona. É necessário um tênis de corrida, e de preferência com um bom amortecimento. Não se corre mais maratonas descalço, nem com um tênis que você não conhece, que vai te dar bolha, ou com o coturno do exército. Você corre com tênis confortáveis. Você faz uma refeição balanceada. Você não come uma feijoada antes de uma maratona. Você come comidas leves, você se prepara bem, se alimentando de maneira adequada. Você se hidrata antes, durante a prova e posteriormente também. É necessário para que você tenha sucesso numa corrida de maratona. É necessário que você se prepare antecipadamente. Você faça os seus exercícios, você esteja treinando para conseguir correr uma maratona. É necessário, inclusive, no momento da prova, você adquirir o ritmo correto. Você não dá um sprint como se estivesse correndo 100 metros rasos, 200 metros. Não, são 42 quilômetros. Então, você dosa o ritmo. São instruções, além de outras preciosas, para você correr bem e ter sucesso na sua prova de maratona. Irmãos, o texto que nós lemos, esse pedaço de texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, nós temos instruções preciosas para que não desanimemos, para que não percamos o fôlego, o ânimo, o vigor na jornada da vida cristã, que é comparada pelo autor aos Hebreus com uma prova de corrida de longa distância. Por que não com uma maratona? A caminhada cristã, a jornada da vida cristã é comparada pelo autor aos Hebreus a uma carreira, uma corrida. Esse era um termo que se referia a uma corrida, uma prova de longa distância. É por isso que, com essa comparação, nós meditaremos neste tema, vencendo o desânimo na vida cristã. Você está numa maratona, você está numa jornada, e nessa jornada você pode ser acometido pelo desânimo. Como vencer o desânimo nessa jornada, nessa caminhada? O autor vai nos trazer instruções. Mas antes, permita-me contextualizar um pouquinho os amados irmãos. Irmãos, dois objetivos importantíssimos que essa carta aos Hebreus possui. O primeiro é incentivar os seus ouvintes, que eram cristãos judeus da dispersão, a fidelidade a Cristo e a nova aliança. Esse é um grande objetivo da carta aos Hebreus. Incentivar esses cristãos a fidelidade a Cristo e a nova aliança. Inclusive, é interessante, irmãos, que nós lemos hoje a pergunta 34 do nosso catecismo, e a carta aos Hebreus é extremamente importante para que professemos nossa fé como fizemos, ou confessemos a nossa fé como fizemos aqui hoje. Tá certo? Entender essa transição de alianças, o livro de Hebreus nos ajuda muito. Esse texto também mostra para nós de Hebreus que Cristo é o novo, último e superior sumo sacerdote. Que todas aquelas coisas, de fato, eram tipificações, eram sombras de Cristo e apontavam para Ele como superior e o sumo superior, sumo sacerdote. Entendendo isso, irmãos, é importante também entender que essa carta é conhecida como palavra de exortação. Diante dessas verdades teológicas tão preciosas para nós, ela nos exorta, ou seja, nos encoraja para seguirmos com perseverança a nossa caminhada. E o texto pode ser dividido, toda a carta, de maneira didática, em duas grandes partes. Do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 10, verso 18, mostra para nós a superioridade de Cristo. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior aos profetas. E a partir do versículo 19 do capítulo 10 até o final, nós temos uma grande exortação à perseverança diante das lutas e perseguições da vida. Diante dessas verdades,
nós agora somos exortados e encorajados. Por que, irmãos, perseguições e lutas? Os cristãos judeus, no primeiro século, sofriam grande perseguição. Eles saíram do judaísmo e os grandes perseguidores, ou primeiros perseguidores dos cristãos, eram os próprios judeus, que entendiam que o cristianismo era uma seita que surgiu dentro do judaísmo. E eles eram, então, perseguidos, perdendo muitas vezes seus empregos, convívio, eram maltratados, aprisionados, inclusive por um tal de Saulo, que era um fariseu zeloso da lei judaica. Então, eles eram perseguidos e sofriam por causa dessa perseguição, além da perseguição que surge posteriormente do Império Romano. Então, não era vida fácil para os cristãos no primeiro século, e essa carta traz essa exortação, encorajamento para esses cristãos, para perseverarem, não desanimarem diante de perseguições e lutas. E essa carta continua sendo uma grande exortação para cada um de nós, para que em meio às lutas que vivemos, as perseguições, as dificuldades por sermos cristãos, continuemos perseverando, não desanimando na caminhada. E nós veremos isso então, irmãos, em 3 partes. Nós temos 3 instruções preciosas para não desanimarmos na caminhada, na vida cristã. E a primeira instrução que o texto nos traz para não desanimarmos, para vencermos o desânimo na vida cristã, é o seguinte: olhe para as testemunhas. Eu vou convidar a igreja para ler a primeira parte do versículo de número 1 até a palavra testemunhas, no 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém, até aí, louvado seja Deus. Percebam como começa a nossa perícope. O versículo 1 do capítulo 12 começa com uma conjunção. Portanto, é assim que o autor começa. E sabe o que o autor está fazendo aqui, irmãos, quando ele começa com essa conjunção? Ele está ligando o que nós lemos no versículo 11, o que nós temos no versículo 11, com o que se segue agora no capítulo 12. Capítulo 11 sendo ligado ao capítulo 12. E o capítulo 11 é bem conhecido da maioria de nós. É aquele capítulo que mostra os grandes heróis da fé, aqueles homens do passado que viveram pela fé, que trazem inspiração para nós porque viveram pela fé. O texto diz, portanto, é assim que começa. Vocês lembram desses heróis da fé? Vocês lembram de Abel, que viveu pela fé, e é citado no capítulo 11? Vocês lembram de Enoque, de como ele viveu e como andou com Deus e viveu pela fé? Vocês lembram de Noé? Viveu pela fé. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os profetas da antiga aliança, juízes, reis piedosos, homens e mulheres que viveram pela fé, são citados. Eles são citados como testemunhas. O texto diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, assim como esses homens servem de testemunhas, assim como eles viveram pela fé em meio a lutas e perseguições, no tempo em que eles viveram pela fé em Deus e eram perseguidos por ter essa fé no Deus Yahvé, nós também, nos dias de hoje, cristãos do primeiro século, é o que o autor aos Hebreus está dizendo, nós também precisamos viver pela fé. Nós devemos olhar para essas testemunhas, nós devemos olhar para a vida desses homens e mulheres, e a vida deles deve nos incentivar a viver também pela fé, mesmo em meio a lutas. É interessante, irmãos, que nós temos um verbo, o verbo rodear-nos. Esse verbo, ele traz a ideia, e ela corrobora com a corrida de maratona, que geralmente terminava num estádio, onde tinha uma torcida esperando os corredores chegarem. Essa palavrinha, ela traz a ideia de como se fosse uma torcida no estádio, de fato, rodeando esses competidores, dando aquele incentivo para o sprint final. Vocês já foram no estádio de futebol? Vocês já torceram para o time do coração de vocês? E gritaram, e deram os berros, gritando. Qual o grande objetivo, irmãos, das torcidas quando estão gritando nos estádios? É incentivar aqueles que estão competindo. É por isso que é vantajoso você jogar um jogo na sua casa,
O time jogar o jogo em casa, ele tem vantagem. Jogar na casa do adversário é mais difícil. E um dos fatores que traz essa dificuldade é a torcida adversária. A torcida, ela incentiva o seu time. E essa é a ideia dessas testemunhas como incentivadores. Essas testemunhas, de olhar para a vida deles, olhar para como elas viveram, essas testemunhas devem incentivar cada um de nós a continuar perseverando na caminhada. Esses homens foram perseguidos. Esses homens foram maltratados. Esses homens foram cortados ao meio. Esses homens foram decapitados. Esses homens foram lançados em prisões. Mas ainda assim, eles viveram pela fé. Eu convido vocês para irem para o versículo de número 35 do capítulo 11. 35 do capítulo 11. Acompanhem a leitura, olha o que diz o texto. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, homens que foram perseguidos e mortos pela fé, ou por causa da fé. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens foram perseguidos, mas viveram pela fé, não negaram a sua fé. E a vida deles serve, está registrada nas Escrituras para nos incentivar, para nos encorajar, para que no século XXI, em meio a perseguições, em meio ao espírito do anticristo, suscitando perseguição aos cristãos, nós continuarmos firmes, porque pela fé homens já passaram coisas semelhantes, ou até piores do que temos passado. Mas olhar para eles deve nos incentivar, para que não desanimemos. Olha o verso 4, irmãos, deste mesmo capítulo 11, o que diz para nós. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Agora prestem atenção, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Caim morreu, mas o seu testemunho está vivo, está registrado nas Escrituras, palavra inspirada de Deus, para nos incentivar, continuar nos revigorando para seguirmos na caminhada. Esse texto não precisam abrir, mas eu lerei. Romanos capítulo 15, verso 4 diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja Deus, irmãos. O testemunho desses homens faz parte da Escritura. E nós podemos aplicar o testemunho desses homens, que o texto de Hebreus nos mostra, a toda a Escritura. Povo de Deus, conheçamos as Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus, não para nos contar histórias por elas mesmas, mas para revigorar a nossa fé, para nos fortalecer. Nós somos o povo da Escritura, e tudo que foi registrado aqui foi registrado para o nosso ensino. E esse ensino não é só para encher a nossa cabeça, mas para aquecer o nosso coração, para revigorar a nossa esperança, para que em meio a lutas e dificuldades nessa vida, seja por conta da perseguição, ou seja lá a luta que você esteja passando, você lembre das promessas do Senhor. Você lembre-se que homens viveram pela fé, e esses homens que testemunharam e viveram pela fé, sim, eles viveram pela fé e são dignos de serem admirados, homens dos quais o mundo não era digno, mas, acima de tudo, essas histórias apontam para os atributos, para o caráter de um Deus glorioso, de um Deus maravilhoso. Essas pequenas histórias que nós temos nas Escrituras nos levam a uma grande narrativa que perpassa toda a Escritura, que mostra um Deus que, sendo rei, que sendo todo-poderoso, que sendo independente, autoexistente,
ele resolve despejar misericórdia para um povo. Ele resolve dar graça a um povo. Ele resolve ir ao encontro de um povo. Ele resolve salvar um povo e fazer desse povo o seu povo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A história de Abraão é maravilhosa, mas antes de tudo, e acima de tudo, melhor dizendo, ela aponta para um Deus gracioso. Não foi Abraão que procurou a Deus, foi Deus que foi ao encontro de Abraão e o chamou da terra de Ur dos Caldeus. A história de Moisés é maravilhosa, mas mostra, acima de tudo, um Deus que, com sua forte mão, liberta o povo da escravidão. Um Deus que, por meio da sua lei, mostra o seu caráter santo. Um Deus que dá a sua lei para que sacrifícios sejam feitos, inclusive apontando para um sangue que de fato poderia nos salvar e nos redimir. A história dos homens de Deus apontam para um grande Deus, que é o mesmo Deus dos profetas, dos patriarcas, dos homens que viveram pela fé. Ele continua sendo o nosso Deus. Isso deve nos encorajar, irmãos. Você anda desanimado? Vá para as Escrituras Sagradas. Você anda tímido? Você anda com medo? Você anda entristecido? Vá para as Escrituras e seja encorajado nas Escrituras Sagradas. Tudo que está registrado aqui é para nos dar esperança, é para nos apontar para esse grande Deus glorioso, o Deus a quem pertence a salvação. Seja animado, seja revigorado. E aqui eu finalizo esse ponto com aplicações bem práticas e simples para nós. Na verdade, eu faço uma pergunta: como anda a sua leitura das Escrituras? Como anda o seu tempo diário de leitura, de estudo da palavra? Ou você é aquele tipo de cristão que só ouve as Escrituras no culto de domingo? Você tem um plano de leitura? Você tem lido as suas Escrituras com afinco? Você tem se organizado e priorizado isso no seu dia? Como dizia Martinho Lutero, considere o seu dia perdido se você não leu a sua Bíblia. Vá para as Escrituras, sejamos crentes que conhecem as Escrituras, que amam as Escrituras e estão cheios das verdades das Escrituras Sagradas, porque aqui estão os testemunhos que apontam para a fidelidade, para o caráter desse Deus, e essas verdades nos enchem, não nos deixam desanimar, e quando estamos desanimados, ela nos vivifica. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, disse o salmista, Salmo 119, verso 50. Ela nos traz vida quando estamos desanimados, ela nos encoraja em meio a lutas, em meio às dificuldades da vida. Vá para as Escrituras, converse sobre as Escrituras, ame falar das Escrituras, aconselhe as Escrituras, use as Escrituras para encorajar o seu irmão, a sua irmã, o seu parente, o seu amigo, na fé. Mas, em segundo lugar, irmãos, para vencermos o desânimo na vida cristã, além de olhar para as testemunhas ou para as Escrituras Sagradas que contêm essas testemunhas, nós venceremos o desânimo na vida cristã nos livrando do pecado. Livre-se do pecado. Vou convidar os irmãos a lerem agora todo o capítulo, ou melhor, o versículo de número 1, no 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, esse verso de número 1, ele traz algo interessante. O verbo principal que nós temos aqui no texto, nesse verso, ou nessa perícope como um todo, é o correr a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. E aí nós temos outros verbos que estão no particípio, que trazem a ideia de que eles estão ligados ao verbo principal. Como eu vou correr, então, a carreira que me está proposta? Esse é o verbo principal, correr. Eu preciso correr essa carreira. Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada, eu tenho uma prova para passar. Como eu vou fazer ela?
além de olhar para essas testemunhas que nos rodeiam, né, esse verbo está ligado a esse verbo principal, o rodear-nos, essas testemunhas, visto que temos a rodear-nos, nós também devemos fazer isso nos desembaraçando de todo o peso do pecado. Esse verbo também está ligado ao verbo principal. Como eu corro, além de observar essas testemunhas, eu corro me desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente me assedia. Esse verbozinho desembaraçando nos traz a ideia de remover algo, traz a ideia de nos despir ou de nos livrarmos de algo que está nos impedindo de avançar. E é o que devemos fazer na caminhada. Se queremos ter sucesso, não desanimar, não perder a força na caminhada, nós precisamos nos livrar. Nos livrar de quê? Ele cita primeiro o peso. Ele diz, desembaraçando-nos de todo peso. Essa palavrinha traz a ideia de tudo aquilo que é proeminente ou de uma carga excessiva que você está carregando. Mas, provavelmente, ela faz uma referência ao legalismo sufocante que os judaizantes estavam imprimindo para que cristãos voltassem às práticas judaizantes. É um peso, é um peso. Vocês lembram da fala do Senhor Jesus, quando Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Ele está falando isso para judeus. Em que sentido ele estava falando aquilo? Venham a mim, porque a carga que vocês estão imprimindo sobre vocês é impossível de ser carregada. Isso vai extenuar vocês, isso vai acabar com a força de vocês. Venham a mim, porque eu já carreguei. Olhe para mim, e o meu fardo será suave. O meu jugo será suave e o meu fardo será leve. Venham a mim, olhem para mim. Os judeus estavam sendo pressionados aqui para voltarem às práticas legalistas e tentarem alcançar a salvação por obras judaizantes, por observâncias de ritos da antiga aliança, ritos que ficaram para trás porque eles apontavam para aquele que viria, aquele já veio. Não é mais necessário voltarmos para essas práticas, e se vocês quiserem viver essas práticas, vocês vão ficar sufocados. Isso é um peso que vocês não vão dar conta de carregar. Então parem de legalismo. Hoje nós continuamos, muitas vezes, com práticas legalistas, achando que aquilo que nós fazemos é que vai satisfazer a justiça de Deus, vai ser um peso enorme que nenhum de nós consegue carregar. Achando que fazendo obras de misericórdia, não que não devamos fazer, mas jamais devemos fazer para tentar alcançar o favor de Deus. Não, nada do que fizermos pode fazer com que alcancemos a justiça de Deus. É um peso muito grande. Não são as nossas obras que nos salvam, mas as obras de Cristo, ou a obra de Cristo. E é um peso muito grande voltar a essas práticas. Não volte a essas práticas, ou acrescente novas práticas, que elas vão ser sufocantes. Isso é um peso. E ele diz peso e pecado. E o pecado aqui, além de se referir ao legalismo, também se referia à incredulidade, porque muitos estavam abandonando a fé cristã para voltar àquelas velhas práticas. Ou seja, eles estavam se tornando incrédulos quanto ao Messias, quanto ao Cristo, e voltando às práticas judaizantes. Mas esse termo também se refere a todo tipo de pecado. Todo esse peso e todo o pecado se refere a qualquer pecado, ou melhor, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de pecado que pratiquemos. Irmãos, o pecado, ele tenazmente nos assedia no sentido de estar nos cercando continuamente. E o pecado é instrumento, inclusive do inimigo das nossas almas, de Satanás, para nos desanimar, para acabar com a nossa força, para tirar o nosso foco. Nós precisamos lutar contra o pecado. Ele é um peso, ele nos atrapalha na corrida. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar das Olimpíadas de 2004 em Atenas. Inclusive, na prova de maratona, nós tínhamos condições de ganhar a medalha de ouro. Nós estávamos animados porque tínhamos um grande corredor, Vanderlei Cordeiro de Lima, vocês lembram? E nós tínhamos esperança de ele trazer a medalha de ouro para o Brasil. E, de fato, quando a prova começou, ele estava fazendo uma boa prova. Mas a prova continuou e ele continuava fazendo uma boa prova, estava correndo bem.
e faltando poucos quilômetros para acabar, não sei se vocês vão lembrar, irmãos, um padre escocês invadiu a pista, e ele agarrou o magrinho Vanderlei Cordeiro de Lima. E vocês lembram do tamanho daquele padre? Ele pendurou no Vanderlei Cordeiro de Lima, e era impossível, irmãos, o Vanderlei se mexer. Era pesado demais, era difícil para o Vanderlei, ele tentou se desvencilhar, ele lutava, mas não conseguia. Até que um outro homem saiu da arquibancada e ajudou ele. Ele conseguiu se livrar e continuar a prova, mas ele gastou muita energia ali, ele teve dificuldades, talvez psicologicamente ficou abalado, e ele não ganhou o ouro, ele ganhou o segundo lugar. Mas a ideia é mais ou menos essa. Na nossa jornada, imagine você correr uma maratona com aquele padre escocês nas suas costas. É impossível, não é verdade? É a mesma coisa que querer terminar bem a jornada cristã vivendo no pecado. É impossível, irmãos. É impossível. E quanto menos pecarmos, melhor. Vanderlei ganharia ouro sem aquele homem agarrando ele gastaria menos força. Eu diria que viver cometendo menos pecado, com a vida cada vez mais santa, vai fazer com que sejamos mais produtivos para o Senhor. O pecado pode ser que nem nos tire a salvação, porque nada tira a salvação, ou evidencie que não éramos salvos, mas ele pode atrapalhar o cristão salvo, para que esse seja menos produtivo do que poderia ser. Além de fazer com que muitos apostatem, abandonem a fé, se tornem incrédulos, o pecado faz isso, ele faz com que cristãos de verdade vivam uma vida apática. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu quero aproveitar essa vida que Deus me deu para viver nessa terra. Por isso precisamos perseguir a santificação. Precisamos ser homens e mulheres santos para honrarmos o nosso Deus, para darmos frutos para a glória dEle. Nós não podemos brincar com o pecado, amados. Não podemos brincar com aquilo que desonra o nosso Deus. Nós precisamos levar a sério. O pecado é uma grande fonte de desânimo na vida cristã. Existem muitos cristãos que são cristãos genuínos e estão desanimados, estão pesarosos, tímidos, não frutíferos, porque estão vivendo no pecado, estão brincando com o pecado. O pecado, irmãos, promete vida para cada um de nós, promete prazeres, mas o que ele traz é morte, ele gera morte. O pecado, irmãos, ele endurece o nosso coração. Eu não sei quantos de vocês já caíram em pecados e tiveram vergonha, inclusive, de orar. Ele endurece o nosso coração, ele nos faz ficarmos com vergonha de Deus. Às vezes, vivendo uma vida de pecado, nós até nos reunimos com o povo de Deus, mas num culto como esse, onde o Deus Todo-Poderoso está presente para ser adorado, muitos de nós, no nosso coração, estamos endurecidos, estamos frios quanto às verdades gloriosas que nós temos diante de nós, quanto à verdade do Evangelho. Muitos de nós estamos apáticos, muitos de nós já não temos aquele vigor para dobrar os joelhos e orar e nos colocarmos na presença do nosso Deus diariamente. Já não temos o vigor para conduzir os nossos lares no culto doméstico, não temos alegria em buscar o Senhor, porque o pecado endurece, o pecado ele nos afasta de Deus. Ele é um peso e ele nos atrapalha na nossa jornada. No Salmo de número 32, o salmista Davi, ali confessando o seu pecado, ele chega a dizer que o pecado não confessado trazia até dor aos seus ossos. Era como se seus ossos estivessem sendo esmagados. Quando nós vivemos vida de pecado, contumaz, por muito tempo, irmãos, isso traz prejuízos até mesmo físicos. Era o que estava acontecendo com Davi, desânimo, esgotamento. No Salmo 51, com o mesmo contexto de arrependimento, verso 12, Davi chega a orar ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi estava desanimado, Davi já não tinha alegria na grande salvação do Senhor. Davi não perdeu a sua salvação, mas ele já não se alegrava na salvação por causa do pecado, e ele roga: restitui-me a alegria. Você se encontra entristecido?
Faça essa oração também. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e rogue a Deus: restitui-me, Senhor, a alegria, porque quero viver intensamente para o Senhor. Não quero ter um coração endurecido, não quero correr uma maratona com peso nas costas, com um saco de arroz ou de cimento. Eu quero me livrar desses pesos para caminhar bem e ter sucesso na minha jornada cristã. Capítulo 12, verso 4, verso seguinte ao último que lemos, olha o que diz o texto para nós: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Que você deve lutar de tal maneira contra o pecado que, se tiver que derramar o seu sangue, para não pecar, derrame o seu sangue. Seja um mártir. Quem sabe você não seja mais uma testemunha, para que outros sejam fortalecidos e encorajados. Não brinque com o pecado a tal ponto de que, se tiver que derramar o seu sangue, derrame o sangue, mas não peque contra o seu Senhor, que deu o seu Filho por você. Eu me lembro, irmãos, de uma história muito interessante de um pastor batista, missionário, na China. E este pastor, pregando o evangelho na China, em meio à perseguição, ele conta que pessoas estavam se convertendo ou sendo convertidas ao cristianismo, abraçando a fé cristã, se rendendo ao Senhor. E ele falou que dentre as pessoas, os chineses que estavam sendo convertidos, havia uma chinesa que abraçou a fé, e somente ela na sua família. E essa chinesa ia aos cultos secretos que eles faziam. E num determinado momento, essa jovem chinesa, ela sumiu, ela desapareceu. E todos na congregação ficaram preocupados. Cadê fulano? Sumiu. Nós já não vemos, não temos notícia dela. Alguém tem notícia dela? Ninguém dava notícia, e eles todos preocupados. E depois de um longo período, num culto que eles tiveram secreto, aparece a jovem chinesa. E aquela jovem chinesa, ela vem lentamente ao encontro, eles veem que é ela, e quanto mais ela se aproxima, eles começam a ver os hematomas naquela jovem. Imagina, uma jovem, talvez com seu corpo frágil, e mulher naturalmente é mais frágil do que o homem, e nós sabemos isso pela Escritura fisicamente, e ela, frágil como uma mulher meiga, toda machucada, irmãos, com hematomas nos olhos, os lábios inchados, mancando, com partes do seu corpo roxas de hematomas, com dores nas costelas, nas costas, toda ferida. E o pastor, então, fica emocionado e fala: o que aconteceu com você, minha filha? E ela diz: os soldados chineses me pegaram. Souberam que eu tinha abraçado a fé cristã e eles me pegaram. E eles me prenderam, e eles me disseram que eu deveria negar a minha fé. E eu não neguei a minha fé. E eles continuavam me forçando para negar a minha fé, e eu não negava, e eles me batiam, e eles me torturavam para que eu negasse a fé. Eu não neguei a fé, até que, por um momento, eles me soltaram. E aqui estou eu, e o pastor, com lágrimas nos olhos, vendo aquela chinesa toda machucada, ele diz: minha filha, chorando, você não tem medo de ser morta por esses soldados? E aquela jovem chinesa, irmãos, que entendeu as verdades da fé, com seu olhar cheio de esperança, cheio de fé, dá uma risadinha de canto de boca e diz: pastor, medo de morrer eu não tenho, eu tenho medo de pecar contra o meu Deus. Essa entendeu, irmãos, o que é derramar o sangue, resistir às tentações, à perseguição, ao pecado, até o sangue. Se necessário for, dê a vida por aquele que deu a sua vida por você. É isso que nós devemos fazer, é dessa maneira que devemos caminhar a vida cristã. Não brinquemos com o pecado, lutemos contra o pecado. O pecado é coisa séria, é o pecado, irmãos, que vai fazer com que a maioria das pessoas que pisam e pisarão nessa terra passem a eternidade na condenação. Passem a eternidade, sabe o que é eternidade? No inferno, recebendo a justa ira de Deus para todo o sempre, para todo o sempre. É por causa do pecado, o pecado é sério, o pecado desonra a Deus, e nós, como povo de Deus, não podemos brincar
Além de não brincar, obviamente, por causa da santidade do nosso Deus, lembre-se que o pecado vai ser como um peso que vai te atrapalhar e pode revelar um coração que não pertence ao Senhor. E, no fim das contas, você não completar a carreira. Pense bem nisso. E aqui eu faço mais uma aplicação para encerrarmos esse penúltimo ponto. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como família na fé, inclusive, a irmã foi recebida hoje na igreja, fez compromissos com a igreja. Nós devemos nos importar com a vida uns dos outros. Vocês sabiam disso? A vida uns dos outros interessa uns aos outros. Nós não somos aquelas pessoas que falam, eu faço o que eu quiser e é problema meu. Não, nós devemos nos importar uns com os outros. E eu queria dizer para você que você deve, com amor, com compaixão, se ver o seu irmão em pecado, ir ao encontro dele, rogar a graça de Deus para que você seja um instrumento para admoestá-lo, para aconselhá-lo, mostrar que o que ele está fazendo é errado, para tirar esse peso, porque se o seu irmão se arrepende, você ganhou o seu irmão. E seu irmão vai tirar um peso para continuar a jornada bem. Às vezes a gente acha que amar é deixar o outro do jeito que ele está vivendo. Não, esse é um amor equivocado que o mundo prega. O amor cristão faz com que nós saiamos da zona de conforto por amor do outro. E se o outro está em pecado, por amor, você deve ir ao encontro dele. Chame ele para uma conversa. Rogue a graça de Deus. Não deixe o seu irmão no pecado. Ore por ele, ore com ele. Admoeste-o pelas Escrituras. E rogue a graça de Deus sobre a vida dele, para que ele se arrependa, confesse e abandone o seu pecado. Em terceiro e último lugar, irmãos, se queremos vencer o desânimo na vida cristã, nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo. Em terceiro lugar, fixe os olhos em Cristo. Convido os irmãos a lerem agora o verso 2 e o verso 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém, louvado seja Deus. O nosso verso de número 2 também começa com um verbo no particípio, que também está ligado ao verbo principal. Além de olhar para as testemunhas, além de nos livrarmos do pecado, nós devemos olhar fixamente, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vamos correr a carreira que nos está proposta, de maneira a termos sucesso, de maneira a completarmos a nossa carreira com êxito. É olhando para o autor e consumador da nossa fé. O verbo traz a ideia de olhar fixamente, fixar os olhos em algo. Nossos olhos, irmãos, devem estar fixados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé porque Jesus foi quem tornou a nossa fé possível. Ele é o conteúdo da nossa fé, irmãos. É nele que nós depositamos a nossa fé, ele é o objeto da nossa fé. É por isso que não existe fé evangélica verdadeira, fé cristã, sem entender quem é o Cristo. É necessário que eu saiba quem Jesus é. Sem Jesus não há verdadeira fé cristã. Sem o entendimento de quem Jesus é, não há verdadeira fé cristã, não há verdadeira fé evangélica. Por isso ele é o autor, porque ele é que torna possível. Mas o texto diz também que ele é o consumador, porque se Jesus, além de entender quem ele é, nós precisamos entender a missão que ele veio cumprir nessa terra, enviado pelo Pai, e ele cumpriu cabalmente. Ele veio para ir a uma cruz, e ele foi até a cruz. Ele viveu de maneira santa, e ainda assim ele foi à cruz.
E não simplesmente morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Vivo está. O texto vai dizer para nós que ele está sentado à destra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. É isso que é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não é colocar uma imagem do que achamos que é Jesus Cristo diante de nós e fazemos rezas ou algo do tipo a uma imagem. De maneira alguma. Olhar para o autor e consumador e fixar os olhos nele é entender quem Jesus é e o que ele fez por nós. Então você deposita a sua confiança nessa verdade. Essa é a fé evangélica, é nisso que nós cremos. Esse é o conteúdo, irmãos, que nós chamamos de boa notícia. A boa notícia de que alguém, sendo justo e perfeito, tomou o nosso lugar na cruz. De que alguém tomou sobre si os nossos pecados e se fez maldito no nosso lugar para nos substituir. Ele morreu uma morte vicária, substitutiva, para que então, nós que cremos nele e colocamos nossos olhos fixos nele, sejamos justificados diante de Deus e tenhamos a salvação. É esse o conteúdo, irmãos, não é outro conteúdo. Esse é o evangelho da graça de Deus, o evangelho gracioso. Você conhece a pessoa e a obra de Jesus Cristo? Você sabe de fato que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus que se encarnou, que Ele viveu sem pecado, que Ele se fez homem sem deixar de ser Deus, e que Ele naquela cruz estava te substituindo. É nisso que você crê? Louvado seja Deus. Fixe os olhos nessa verdade. Fixe os olhos nessa verdade, porque o Senhor Jesus, diz o texto, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E aqui essa ideia da alegria que lhe estava proposta, alguns dizem que diz respeito à condição que ele se encontrava, que era a glória eterna, ele não precisava vir, estava plenamente satisfeito e resolveu vir a esse mundo. E essa é uma verdade bíblica. Mas esse texto também pode significar que é o resultado da obra de Cristo, essa alegria que lhe estava proposta. Ele veio olhando para aquilo que ele conquistaria, e um povo que ele conquistaria para si, e que ele continuaria reinando, mas faria o seu povo herdeiro, juntamente com ele, dessas promessas gloriosas, e esse povo reinaria juntamente com ele. Eu entendo que é disso que ele está falando, e olhe bem, irmãos, essa verdade não anima o seu coração. Independente de circunstâncias, dificuldades que você viva, perseguições, não anima o seu coração saber que aquele em quem você deposita a sua fé garantiu a sua salvação, garantiu um reino eterno, independente de reinos, impérios que se estabeleçam, que são contra a nossa fé e que perseguem os cristãos, nós já temos vitória garantida. Isso não anima o seu coração para enfrentar as lutas, as dificuldades, as perseguições? Não anima o seu coração saber que Ele suportou a cruz, que Ele suportou a vergonha, e que a ira que era para cair sobre você, para toda a eternidade, caiu sobre Ele? Não te anima saber que nenhum dos sofrimentos que você vive hoje se comparam aos sofrimentos que aqueles que não têm Cristo, inclusive você, se não se render a Ele verdadeiramente, passará para toda a eternidade? Não te anima saber que o que te aguarda é um reino eterno? E esse reino eterno só te aguarda porque o que te aguardava Ele já tomou sobre si. Isso deve animar o nosso coração, irmãos. É nisso que deve estar fixado os nossos olhos, é nessa verdade gloriosa. Ele não fez caso da ignomínia, da vergonha. Ele se humilhou, foi humilhado naquela cruz. Mas, como eu disse, Ele ressuscitou, e essa é a garantia de que nós também ressuscitaremos e habitaremos com Ele. Nós já temos paz com Deus e aguardamos, irmãos, com expectativa a volta de Cristo, nos encontrarmos com Ele e habitarmos com Ele na glória eterna, no lar celestial. Os sofrimentos, inclusive, nos faz lembrar que nossa pátria não é aqui, que nossa pátria é celestial, que nós somos cidadãos dos céus. O sofrimento nos faz lembrar que não devemos colocar os nossos olhos no que esse mundo pode oferecer,
nas seguranças que as pessoas desse mundo colocam os seus corações. Não, é colocar o coração, a mente, os olhos no autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor por essas verdades. Ele está num lugar de honra e autoridade, e nós estaremos com Ele, por causa da sua obra maravilhosa. E o verso 3 finaliza dizendo: considerai, levem em consideração, pensem nessas verdades, tragam à mente, tragam o coração o que Cristo fez. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que você não se canse, para que você não perca as forças, para que você não desanime, perca o vigor na caminhada. Fixe os seus olhos em Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Qualquer outra coisa que você fixar os seus olhos, que você colocar o seu coração, saiba disso, você vai se desanimar, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Se você tem colocado os olhos em outra coisa, está desanimado, volte os seus olhos para Cristo. Volte e fixe os seus olhos em Jesus, na sua obra maravilhosa e no que Ele conquistou para você. Lance a sua confiança nessa verdade. E você terá sucesso na caminhada. Estou caminhando para encerrar, irmãos. E queria citar para vocês rapidamente uma história. Eu tenho um irmão na fé, que eu estava certa vez na casa dele, e ele tem 4 filhos. E o seu filho, na época, era pequenininho, o mais novo, e certa vez ele estava trocando a fralda do seu filho no sofá, e ele não tinha lenço, não estava ali bem preparado, e ele viu o seu filho do meio passando e falou: filho, me ajuda, por favor, eu vou te dar uma missão, e eu quero que você cumpra essa missão. Ele estava todo embananado ali com o filho, não podia nem se mexer, que ia dar ruim no sofá. Então ele pede para o filho: vai lá no meu quarto, e o quarto dele era no final do corredor da casa, e pega o lenço e a pomada e traz para o papai. E o filho olhou para ele e falou: tá bom, papai. E o filho foi. E o tempo foi passando. E o menino ficando agoniado, e ele falando: o que eu vou fazer agora? E ele estava ali todo embaralhado, o filho não vinha, ele se estressou, no fim das contas, melecou o sofá, deu tudo errado, e ele conseguiu algum jeito lá de limpar o menino, mas deu errado, não deu certo. E depois ele foi atrás do seu filho do meio. E ele olhou para o corredor, no final do corredor, o seu quarto, e ele falou: o que aquele menino está fazendo? Será que ele não achou? E foi na direção do seu quarto. Mas quando ele está passando e olha para o lado, no quarto dele, da criança, está lá a criança, com o seu dinossauro de brinquedo, se divertindo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele tinha uma missão. O pai dele deu uma missão muito clara para ele, mas no meio do caminho, ele tirou os olhos da missão. Ele tirou os olhos de onde os olhos dele deveriam estar. Ele se distraiu com o seu dinossauro de brinquedo e ele quis brincar. E ele não cumpriu a missão. Ele não teve sucesso na sua missão. Irmãos, muitas vezes nós somos como crianças. Nós somos como crianças. Os olhos deveriam estar fixos no autor e consumador da fé. Mas as luzes do mundo nos atraem. As luzes que esse mundo nos oferece nos atraem. Tanto coisas ilícitas, como muitas vezes coisas que em si são lícitas, mas nós colocamos como a segurança da nossa vida. Um exemplo: dinheiro. Nós podemos trabalhar para ganhar dinheiro, mas quando nós colocamos a esperança no dinheiro, e quando o dinheiro vai acabando, vai batendo desespero, nós vamos desanimar na caminhada. Até mesmo a família, se você coloca a sua esperança de sucesso nessa caminhada, na família que você tem, que você está construindo, você vai se decepcionar e vai se desanimar. Talvez seja nos seus investimentos, talvez seja num bom plano de saúde. Você diga: se eu tiver um bom plano de saúde, está tudo certo. Você vai se desanimar, se essa for a sua esperança. Percebe? Coisas que em si são lícitas, mas se colocamos a esperança nessas coisas, num presidente, num governante,
nós vamos nos frustrar. Devemos colocar os olhos e fixar os nossos olhos e coração naquele que governa sobre os céus e a terra, no autor e consumador da nossa fé, que sim morreu, foi humilhado, mas reina, e nós que fixarmos os olhos nele, reinaremos juntamente com ele. Cristo morreu, irmãos, para nos dar vida. Já não sofreremos o que sofreríamos eternamente. Com amor eterno fomos amados. O que nos aguarda é um reino celestial. E olhar para o futuro, olhar para a glória que Cristo conquistou para nós, vai fazer com que caminhemos com vigor no tempo presente. Se você está desanimado, essa é a minha última palavra para você. E você, talvez, não conheceu verdadeiramente a Cristo. Se você está aqui, talvez, como um convidado, resolveu vir essa noite, é um visitante, talvez, e ainda não conheceu a Cristo verdadeiramente, ou se conheceu intelectualmente, ainda não rendeu o seu coração, não confiou verdadeiramente, entregando a sua vida a Ele, esse é o momento. Porque senão eu sinto dizer para você, o desânimo vai chegar. E o que te aguarda é a condenação eterna. O desânimo vai chegar no tempo presente. E a condenação eterna está reservada se você não se render ao Senhor. Talvez você esteja desanimado, sem sentido nessa vida, sentindo que a vida não faz sentido. Eu queria te convidar a fixar os olhos em Jesus Cristo. Conheça a Cristo, confie no Senhor Jesus Cristo, renda a sua vida a Cristo e você viverá eternamente. Você será revigorado, vivificado no tempo presente. Você poderá, inclusive, passar pelo batismo, testificando uma nova vida que já ocorreu, como ouvimos hoje, no seu interior. Se volte para Cristo, se renda a Cristo e seja o mais feliz de todos os homens nessa terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa caminhada, nessa jornada, para termos sucesso. Lembremos dessas instruções preciosas. Olhemos para as testemunhas. Livremo-nos do pecado e fixemos os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra gloriosa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor que nos criou sabia, ó Deus, que nós entraríamos, a partir do momento que a vida iniciasse nessa grande jornada, nessa grande caminhada, nessa grande corrida, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, sabendo que somos pecadores e que teríamos dificuldades, seria impossível para nós completar, o Senhor providenciou meios, ó Pai, ou um meio para que nós completássemos a carreira, e nos deixou instruções preciosas, ó Pai, para que, no momento de desânimo, ó Deus, lembremos dessas instruções, ó Deus, para sermos animados no nosso coração, revigorados, ó Deus, para que, mesmo não desanimados, com ânimo, continuemos com vigor, e sejamos animados, e caminhemos de fé em fé, de força em força, olhando para essas instruções preciosas. Toma o teu povo na tua mão, ó Pai. Ó Deus, ajuda o teu povo a compreender as verdades gloriosas, se revela nas Escrituras ao teu povo. Ajude-os, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, para que o povo do Senhor seja santificado, vença o pecado, tire todo o peso que atrapalha na caminhada. Ó Deus, e nos ajude, Pai, a fixar os olhos em Cristo Jesus, que deu a vida por nós, é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que nos dá viva esperança. Sê conosco, ó Pai, fortaleça a fé do teu povo na caminhada, na jornada, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.